Pensa só na seguinte situação. O dinheiro de uma vida inteira investido num banco que promete rendimentos lá no alto, muito acima do mercado. E aí, de repente, puf, tudo vira pó. Pois é, essa foi a dura realidade do escândalo do Banco Master. Uma história que começou como uma grande promessa e terminou num pesadelo financeiro para mais de 1 milhão de pessoas. 1.600.000 pessoas. É muita gente. Para ter uma ideia melhor, é como se a população inteira de uma cidade como Recife perdesse do dia para a noite todas as suas economias. Esse foi o número exato de investidores brasileiros que ficaram no prejuízo com a quebra do banco. E o tamanho do rombo? Bom, o rombo foi de 41 bilhões de reais. Um valor tão absurdo que coloca esse caso entre os maiores desastres da história do nosso sistema financeiro. As consequências para a economia, claro, foram devastadoras. Ok, então vamos mergulhar fundo nisso. Para a gente entender como tudo desmoronou, primeiro a gente precisa ver o que era exatamente o Banco Master e qual era a promessa aparentemente irresistível que ele fazia. A principal ferramenta que o banco usava para atrair gente era o CDB. De um jeito bem simples, um CDB funciona assim. A pessoa meio que empresta dinheiro para o banco por um tempo e o banco promete devolver esse valor com juros. É um dos investimentos mais conhecidos e comuns aqui no Brasil. E agora, aqui está o pulo do gato. Enquanto os grandes bancos, os mais conhecidos, ofereciam CDBs rendendo ali na casa dos 100% da taxa CDI, o Banco Master vinha com uma proposta de cair o queixo, até 150% do CDI. Na prática, isso significava um retorno por ano de uns 15%, 16%. Era algo muito, mas muito acima do mercado. Uma oferta que, vamos combinar, era bem difícil de ignorar. E aí fica a pergunta de US$1 milhão, né? Como é que um banco conseguia pagar juros tão altos quando ninguém mais no mercado chegava nem perto? A resposta para isso já era o primeiro grande sinal de alerta, uma tática bem clássica em esquemas financeiros. A verdade é que o banco estava numa crise de liquidez pesada. Ele precisava de dinheiro vivo e rápido para cobrir rombos de outras operações de crédito que deram muito errado. Basicamente, ele pegava dinheiro emprestado caríssimo dos novos investidores só para tentar tapar outros buracos. Era um sinal claro de desespero e não de alguma genialidade financeira. E a situação era bem pior do que parecia, porque quando a Polícia Federal entrou em cena, descobriu que por trás daquela fachada de sucesso existia, na verdade, um esquema de fraude super complexo. A investigação se concentrou em 3 práticas principais. Primeiro, os chamados ativos podres, que nada mais eram do que empréstimos falsos que o banco fingia ter para receber, só para parecer maior do que era. Segundo, a contabilidade era totalmente maquiada, uma ficção para esconder os prejuízos. E por último, claro, esquemas de lavagem de dinheiro, para fazer a grana de origem duvidosa parecer limpa. E olha só como o ciclo da fraude era sofisticado. Funcionava em 4 passos. Primeiro, o Banco Master emprestava dinheiro para empresas parceiras, amigas do esquema. Segundo, essas empresas pegavam a grana e investiam numa gestora de ativos específica. Terceiro, os fundos dessa gestora compravam ativos, como outras empresas ou imóveis, por preços absurdamente inflados. E o passo final, o lucro gigante dessa operação voltava para o bolso da turma que controlava o banco. Um ciclo fechado e criminoso feito para desviar recursos. E a história fica ainda mais sombria. Investigações mais aprofundadas revelaram um outro esquema de fraude, este de mais de 11 bilhões de reais, com aquela mesma gestora, a Reanec. Só que agora com suspeitas de uma possível ligação com a facção criminosa PCC. E isso, claro, adicionou uma camada ainda mais grave a todo o escândalo. O fim da linha chegou rápido. Em novembro de 2025, o dono do banco, Daniel Vorcaro, foi preso pela Polícia Federal. Poucos dias depois, em 18 de novembro, o Banco Central interveio e decretou a liquidação extrajudicial. Traduzindo, fechou as portas do banco de vez. Em janeiro de 2026, o cenário era esse: banco fechado e uma enorme batalha judicial só começando. Com o banco fechado, a grande questão que ficou no ar foi: e o dinheiro daquele 1.600.000 pessoas? É nesse momento que entra em cena o Fundo de Proteção ao Investidor. O FGC é como se fosse um seguro do sistema bancário. Todos os bancos são obrigados a contribuir para esse fundo, que funciona como uma rede de segurança. Se um banco quebra, o FGC age para proteger o dinheiro das pessoas. Acontece que essa proteção tem um limite. O FGC garante a devolução de até R$250 mil por pessoa, por cada instituição financeira. Para ficar bem claro como funciona,
Quem tinha até R$ 250 mil investidos no Banco Master tem o direito de receber o valor todo de volta do FGC. Mas, quem tinha mais do que isso, digamos, 300 mil, essa pessoa recebe o teto de 250 mil e os 50 mil que sobraram. Bom, esse valor entra na fila da massa falida do banco e a chance de recuperar é, infelizmente, muito pequena. E a situação no início de 2026 era de pura angústia. Era tanta gente envolvida que o processo de verificação de todo mundo atrasou demais. Com isso, os pagamentos do FGC, que geralmente são rápidos, foram adiados, sem data definida, o que causou ainda mais estresse para quem já tinha perdido tanto. Um desastre financeiro desse tamanho, por mais trágico que seja, acaba deixando lições muito importantes sobre como a gente pode proteger o nosso próprio dinheiro. Vamos dar uma olhada nas principais. A primeira lição é bem clara. Rendimentos muito acima da média do mercado são um sinal de risco enorme. Também é crucial diversificar, sabe? Não colocar todo o dinheiro num lugar só. E sempre entender bem o limite de 250 mil do FGC por instituição, se o objetivo é contar com essa proteção. E, claro, dar preferência a bancos sólidos, já estabelecidos e com boa reputação. E essa frase resume perfeitamente o caso todo, né? A promessa de ganhos fáceis e muito, muito altos foi a isca que atraiu tanta gente para essa armadilha financeira. No final das contas, a história do Banco Master nos força a pensar. Para 1.600.000 pessoas, o preço de uma promessa que parecia boa demais para ser verdade foi a perda das economias de uma vida, foi incerteza e foi uma lição muito dolorosa sobre a importância da cautela no mundo dos investimentos.